Olá, meus irmãos. Me atrasei um pouquinho para enviar hoje, tive um contratempo aí na parte da manhã. E me coube comentar acerca do capítulo 4 aqui em Tiago. Vamos lá, eu dividi em 4 partes esse capítulo e espero que eu consiga ser bem sucinto hoje. A primeira parte, que vai do verso 1 ao verso 3, o destaque aí é como pedir a Deus. Como pedir a Deus. Tiago aqui nos informa sobre os desejos, prazeres humanos e da nossa carne. Fala aqui de guerras, né? Guerra espiritual, no sentido de que desejamos coisas, cobiçamos, invejamos, não podemos obter, fazemos brigas, guerras, e diz lá no verso 2 que nada tendes porque não pedis. Então a nossa natureza humana, ela é conflituosa, ela guerreia interiormente. Então, diante desta realidade da natureza humana, que é pecaminosa, tende para muitas vezes fazer o que não é bom aos olhos do Senhor, nós não pedimos, ou, como diz o verso 3, pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, ou pedis mal, só para gastardes em vossos prazeres. Quando Jesus nos ensinou lá no Sermão do Monte, pedi e dar-se-vos-á, ali não é um pedir sem critério algum. Ali não é um pedir qualquer coisa. Não, mas sempre o nosso pedir deve estar de acordo com a vontade, com o propósito de Deus. Senão, nós vamos incorrer, como diz aqui, nós vamos pedir mal, vamos pedir o errado, só para nos satisfazermos em nossa inclinação carnal, em nossos prazeres, né, como nos ensina o verso 3. Então a ideia de nós pedirmos, sim, é pedirmos de acordo com a vontade de Deus. Está lá em 1 João, no capítulo 5, no verso 14, que nos reforça um pouco mais esta introdução aqui do capítulo 4 de Tiago, que diz ali o quê? E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Há aqueles que querem pedir de uma forma impetuosa, de uma forma imposta, né? Como se estivessem dando ordem a Deus. E sabemos que isso aí não adianta, né? Nós não mandamos em Deus. O que nós pedimos deve sempre estar de acordo com a vontade de Deus. Senão, iremos pedir mal. Dos versos 4 a 6, nós vemos ali, nos fala sobre a amizade do mundo versus a sermos amigos de Deus. Então, a amizade do mundo versus amigo de Deus.
Então, o verso 4, ele nos diz muito claramente isso. Infiéis, a expressão original fala adúlteros. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Logo de cara, vamos destacar aqui a amizade do mundo. Aqui, essa amizade do mundo não é tanto as pessoas, mas são os pecados praticados pelas pessoas. É a amizade no sentido de estarmos coparticipantes das coisas erradas que as pessoas praticam, erradas contra Deus ou contra a palavra de Deus. Então, é o que está querendo dizer aqui. Então, essa amizade do mundo é estarmos cativos por esse mundo, é sermos cúmplices com este mundo nas coisas más, nas coisas ruins, que não agradam a Deus, não glorificam o nome do Senhor. Então, por isso está nos dizendo aqui que a amizade do mundo, ela é contra Deus. A pessoa que tem mais prazer em ser amigo do mundo, no sentido de fazer tudo aquilo que não exalta o nome do Senhor na vida. Então, ela opta por essa condição de amizade com as coisas do mundo. Diz o texto, lá no final do verso 4, que a pessoa fica na posição de ser inimiga de Deus. Quem ficaria, de uma forma agradável, ou quem pensa ficar de forma agradável, de forma tranquila, como inimigo de Deus? Se a pessoa pensar direitinho, ela vai refletir, olha, não, eu quero ser amigo de Deus, jamais quero ficar como inimigo de Deus. Mas, infelizmente, tem muitos que escolhem isso. Muitos que preferem ficar com as coisas do mundo, não querem deixar o mundo, não querem deixar a comunhão com este mundo, não querem abandonar a cumplicidade com este mundo. E quando eu falo assim também, claro, envolve pessoas que estão na prática do pecado. E muitos escolhem, não, eu não quero abandonar, entre aspas, aí, os meus amigos, que me levam para tantos lugares, tantas coisas, que não exaltam o nome do Senhor. E muitos, ao escolherem assim, estão escolhendo, não, eu quero ficar na amizade com o mundo, mas não pensa ou se esquece que desta forma se coloca como inimigo de Deus. Porque diz aqui o texto, que o Espírito Santo, que habita em nós, ele tem ciúme. Isto é, o Espírito Santo, quando habita na pessoa, quando a pessoa foi resgatada, salva por Jesus Cristo, o Espírito Santo passou a estar com aquela pessoa, habitar naquela pessoa. Ela não pode, é uma situação
totalmente incompatível ela achar que pode estar bem lá no mundo e ficar bem com Deus. Não dá. Não dá mesmo. E por isso diz aqui o texto, no verso 5, né, que o Espírito que em nós habita, ele tem muito ciúme. E Deus se opõe aos arrogantes. Está escrito. Deus se opõe aos arrogantes. Quantos vivem numa arrogância, né? Achando que podem dar conta de si mesmos, achando que pode controlar a sua própria vida e não precisa dar satisfação a ninguém, muito menos para Deus. E também não pode buscar a orientação de Deus para nada, porque essa pessoa ela é arrogante. Mas está escrito lá no verso 6, Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Então, quando nós nos humilhamos perante o Senhor, quando nós reconhecemos a mão de Deus, o poder de Deus, a direção de Deus, através do Espírito Santo em nós, nós vamos ter muito mais acertos. Não significa que ninguém vai errar. Não, todos nós erramos, todos nós temos pecado, a Bíblia diz. Mas com certeza vamos demorar muito mais a cair no erro, porque buscamos sim a direção de Deus. Não somos arrogantes, mas nos humilhamos, somos humildes em consultar a Deus. E esse consultar a Deus, muitas vezes, vai de encontro a algum outro irmão, um pastor, um irmão, amigo, que você sabe que está sempre buscando a face do Senhor, e Deus usará também esse pastor, esse amigo, esse irmão que busca mais incessantemente a vontade de Deus para falar ao seu coração. A palavra do Senhor nos fala ali nos versos 7 e 8, um verso até bem conhecido, que diz ali: assim sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Já ouvi muitas preleções sobre esse texto, esse verso, e em boa parte delas a ênfase estava em resistir ao diabo. E ele vai fugir. Sim. Mas a chave dessa resistência, para que eu e você tenhamos resistência ao diabo, às investidas do diabo contra nós, e elas virão, com certeza. Ninguém pense, não, o diabo não vai me atacar, o diabo não me ataca, isso é bobagem. Com certeza ele vai te atacar, em algum momento. Em algum momento. Atacou Jesus. Quem somos nós para nos acharmos melhores do que o nosso Senhor Jesus? Certamente ele nos ataca em algum momento e nós precisamos resistir. Mas qual é o segredo, entre aspas aí, qual é a chave para a gente conseguir resistir? Está ali bem no início, assim, sujeitai-vos a Deus. A nossa resistência, ela se dá porque nós nos sujeitamos a Deus. Se nós não nos sujeitarmos, se alguém não se sujeitar a Deus, ele não terá forças para resistir. Para resistir ao diabo, para resistir suas investidas, suas tentações.
Não terá forças. Não adianta só falar, tem que resistir ao diabo. Mas se você não estiver se sujeitando a Deus, se humilhando perante a face de Deus, a nossa força, ela é praticamente zero. A nossa força, até pode-se falar, a nossa força, entre aspas, a nossa força espiritual, pode se achar sapatinho de fogo, pode se achar canela de fogo, enfim, o que for. Se não estiver se sujeitando a Deus, a resistência é zero. O diabo, ele conseguirá êxito. Mas se nós estivermos sujeitos a Deus, aí sim, vamos ter a resistência, unidos ao Senhor, unidos ao Deus eterno, a Jeová. E aí sim o diabo vai fugir. Ele não vai conseguir o seu trabalho, o seu objetivo. E o verso 8 começa com essa ênfase de sujeição, dizendo ali: achegai-vos a Deus. Achegai-vos a Deus, aproximem-se de Deus. Busquem estar ligados, muito intimamente. Eu preciso disso, você precisa disso. Nós precisamos estar ligados intimamente ao Senhor nosso Deus. Porque assim, Deus também se achega para nós. Deus vê a nossa sinceridade, a nossa humilhação perante Ele, e Ele certamente se achega para nós. O verso 10 reforça ainda mais essa palavra, dizendo ali: humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Então é o achegar-se a Deus, é sujeitar-se a Deus, é humilhar-se diante do Senhor. Está escrito aqui, versículo 10. E Deus então se achegará para nós, Deus nos exaltará, no sentido de Deus nos envolver com a sua armadura, e vamos também estar tendo condições de resistência ao diabo e às suas investidas, as suas armadilhas contra nós. Nos versos 11 e 12 nos fala sobre julgamentos. Julgamentos. Essa é uma palavra, meus irmãos, olha, muito difícil. Diz ali: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Olha que palavra que já começou. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. Se julgas a lei, já não és cumpridor da lei, mas juiz. Olha, agora está pegando para todo mundo. Pegou para mim, pegou para todos nós. Como nós precisamos cuidar, né? E já foi abordado, né, pelo nosso professor Jair nos capítulos anteriores, né, sobre o problema da língua, né, de se falar mal. E aqui dá mais esta pincelada, né? E o verso 12 bate o martelo nesse sentido aqui, dizendo: há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julgas o próximo? Esse julgamento é aquele julgamento que
muitos fazem, né? Sem nenhuma misericórdia, em apontar todos os dedos possíveis para a pessoa que errou, a pessoa que pecou, sem nenhuma misericórdia. Jesus nos dá o exemplo em todos os sentidos, né? Mas todos nós conhecemos aquela mulher que estava para ser apedrejada segundo a lei de Moisés. E muitos ali já com pedras preparados para iniciar a sentença, e Jesus calmamente faz uma pergunta àquelas pessoas: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, o ensinamento do Senhor para nós, da palavra de Deus para nós, é que nós não nos coloquemos como juiz, porque já tem aquele que é o juiz, como diz ali no início do verso 12, aquele que pode salvar e destruir. Este é Deus. Este é Deus. Ele tem poder de salvar e destruir. Lá no capítulo 13 de Romanos, fala ali que devemos deixar que Deus faça a vingança, Ele estabeleça a vingança. Interessante aquela palavra, né? Até uma palavra que se reporta, né, ao Antigo Testamento, né? Lá no capítulo 14, fala ali: por que julgas teu irmão? Ou também, por que desprezas teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Assim cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, meus queridos, quando nós nos colocamos numa posição para julgar, sem nenhuma misericórdia e compaixão, nós estamos nos colocando acima da lei, como juiz, e o juiz, com todas as letras maiúsculas, o juiz é Deus. Ele é quem tem poder de dar o veredito, de bater o martelo. É aquele que pode salvar e destruir. A última parte que eu destaco aqui é o final do capítulo 4, que nos fala aqui sobre a incerteza, a temporariedade dos projetos humanos, a presunção, o secularismo humano. Alguém diz: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos um ano, negociaremos. Mas, diz a palavra, nós não sabemos o que acontecerá no dia de amanhã. Verso 14. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Quando a pessoa se acha dona do tempo, ou do seu tempo, ou da sua agenda, então ela começa a projetar: negociaremos, passaremos um ano, teremos lucros, vamos a tal cidade, vamos fazer isso e acontecer. Quando a pessoa ela faz a sua própria agenda
ela sozinha. Apenas ela. Então ela faz a sua própria agenda e os seus planos sem colocar Deus. Deus está lá muito de lado, muito esquecido. Ela não está preocupada em consultar a Deus, em buscar conhecer a vontade de Deus. Ela se sente dona do seu próprio futuro. Coitada da pessoa que pensa assim, daquele que pensa assim. Quantos tinham tantos planos, até nas igrejas. Agendas foram totalmente remodeladas com essa pandemia do vírus. Quantos tinham planos? Eu vou viajar, eu vou para a França, eu vou para a Europa, eu vou, enfim, curtir a lua de mel, enfim, tudo foi por água abaixo. Porque diz a palavra, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. Eu não sei, você não sabe. Porque a nossa vida é como uma névoa que aparece e logo se dissipa. Essa é a nossa vida. Há pouco tempo, meus queridos, éramos adolescentes, correndo, brincando, zoando, como dizemos hoje. Há pouco tempo, saíamos, saíamos naquele bonde do bem, visitando os irmãos nas casas, para filar a ceia das famílias, né? Isso lá pelo fim do ano. E passávamos em algumas casas só para comer, para filar a ceia dos irmãos. E esse tempo passou, não é mesmo? É a névoa da nossa vida, que aparece por um pouco e logo se dissipa. Mas ao invés disso, devemos reconhecer, né? Como diz o verso 15. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, se Deus quiser, nós vamos fazer alguma coisa. Então, por isso, devemos estar sujeitos, submissos à vontade de Deus. Não é pecado a gente planejar as coisas, organizarmos a nossa vida, mas precisamos ter esse planejamento, a nossa agenda, buscando até mesmo, sim, a vontade de Deus. Buscando o que o nosso Senhor deseja, o que Yahvé, o Deus eterno, deseja para nós. E não fazermos alguma coisa totalmente unilateral, isolados, mas buscarmos sim conhecer o que Deus quer. Capítulo 4 encerra dizendo: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Que a nossa vida seja cheia de oportunidades para que façamos o bem. O bem ao nosso próximo, o bem ao nosso irmão. Sermos instrumento de ajuda a tantos que estão sofrendo ao nosso redor. Que Deus nos ajude a sermos bênção na vida das pessoas, a estarmos sujeitos a Ele, humilhados perante Ele, achegados a Ele, ao Senhor, para que tenhamos sucesso em toda a nossa vida, em nossos planejamentos e possamos assim exaltar e glorificar o nome do Senhor. Deus nos abençoe e tenha um bom proveito.